Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Trisul S.A., referente aos resultados do quarto trimestre de 2024 e ao ano de 2024. Estamos aqui hoje com o senhor Fernando Salomão, diretor vice-presidente financeiro de Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da Trisul, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Trisul e podem levar a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a teleconferência de resultados, passa a palavra para o Sr. Fernando Salomão, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Fernando, o senhor pode prosseguir. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa teleconferência de resultados referente ao quarto trimestre e ao ano de 2024. Antes de iniciarmos a apresentação, gostaria de destacar o ano especial que tivemos, mesmo com um segundo semestre mais desafiador devido às incertezas em relação à inflação e à taxa de juros. Alcançamos todos os guidance estabelecidos, registramos um recorde de vendas para o quarto trimestre e para o ano, lançamos projetos inovadores, entregamos todos os empreendimentos previstos para o ano e avançamos significativamente no segmento Minha Casa Minha Vida. Agora, iniciando a apresentação pelo slide número 2, destacamos o excelente desempenho de vendas brutas no quarto trimestre e no ano de 2024. Ambos períodos registrando recordes. No acumulado do ano, as vendas brutas 100% totalizaram 1,8 bilhão de reais, representando um crescimento de 31,5% em relação a 2023, enquanto as vendas líquidas 100% alcançaram 1,7 bilhão de reais, um aumento de 32,8%. Para o trimestre, as vendas brutas 100% totalizaram 778 milhões de reais, enquanto as vendas líquidas 100% totalizaram 749 milhões de reais, um incremento de 119,1% comparado ao mesmo período do ano anterior. Esse desempenho fez a VSO em VGV apresentar uma evolução significativa ao longo do ano, passando de 14,5% no primeiro trimestre de 2024 para 29,6% no quarto trimestre de 2024, com um acumulado de 48,7% no ano. Esse desempenho contribuiu para uma redução de aproximadamente 350 milhões de reais no estoque em relação a dezembro de 2023. Passando para o slide 3 e 4, apresentamos as imagens dos lançamentos do ano. No total, foram lançados 5 empreendimentos, totalizando um VGV percentual Trisul de 1,3 bilhão de reais, distribuídos em 1.931 unidades. Entre eles, destaca-se um empreendimento de médio padrão na Vila Clementino e 2 empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida, com ênfase na primeira fase do Eleve Parque Sacomã, lançado em setembro. No último trimestre do ano, lançamos 2 empreendimentos de alto padrão. Em outubro, tivemos o The Rose, localizado no Largo Ana Rosa, com um VGV de 754 milhões de reais. O projeto foi um sucesso de vendas, atingindo aproximadamente 70% vendido em VGV até 31 de dezembro de 2024. E, por fim, lançamos o Aire Alto de Pinheiros, situado na Rua Pereira Leite, que
que oferece uma vista única da cidade com um VGV de 170 milhões de reais. Com os lançamentos do quarto trimestre de 24 e o sólido desempenho de vendas ao longo do ano, a Trisul atingiu os guidances de 18 meses para lançamentos e vendas brutas estabelecidos em setembro de 2023. Os lançamentos totalizaram 1,9 bilhão de reais, dentro da faixa prevista de 1,8 a 2,2 bilhões de reais, enquanto as vendas brutas superaram a projeção em 9,6%, alcançando 2,4 bilhões de reais. Esse resultado reforça nosso compromisso com a execução eficiente e a entrega dos objetivos operacionais estabelecidos. Ainda sobre entregas operacionais, no slide 5, apresentamos todos os projetos entregues em 2024. As entregas ocorreram essencialmente nos primeiros 9 meses do ano, totalizando um VGV percentual Trisul de 1,2 bilhão de reais, distribuído em 1.611 unidades. Esses empreendimentos incluem 4 projetos de alto padrão e 3 de médio padrão, que estão praticamente todos vendidos e com os repasses devidamente finalizados. Seguindo para o slide 6, temos as imagens dos últimos 3 empreendimentos entregues pela Trisul em 2024. Finalizando a parte operacional, passamos para o slide 7, onde gostaria de destacar que, mesmo o valor total em VGV tenha caído, obtivemos um aumento do nível de Land Bank on balance no quarto trimestre de 24. Mesmo com os lançamentos totalizando 924 milhões em VGV no período, conseguimos expandir a parte on balance graças à aquisição de 3 novos terrenos no final de dezembro. Esses terrenos estão localizados em bairros bem posicionados, próximos a estações de metrô e importantes avenidas. Essas aquisições garantem o land bank suficiente para praticamente todos os projetos esperados para 2025 e 2026. Agora, no slide 8, destacamos alguns outros acontecimentos importantes de 2024. Distribuímos 36 milhões de reais em dividendos, reforçando nosso compromisso com o retorno aos acionistas. Em abril, tivemos o prazer de receber o senhor João Azevedo, que assumiu como vice-presidente de operações e é responsável por toda a parte de novos negócios, compra de terrenos, obras, projetos, lançamentos e vendas. Realizamos a emissão de um novo CRI no valor de 250 milhões de reais, como parte da nossa estratégia de reperfilamento das dívidas, sempre buscando taxas mais atrativas e prazos de pagamentos mais alongados. E tivemos o orgulho de publicar nosso primeiro relatório anual de sustentabilidade, elaborado de acordo com as diretrizes do GRI e alinhado aos ODS da ONU. Passando para a parte financeira, no slide 9, observamos que o lucro bruto alcançou 127,8 milhões de reais no quarto trimestre de 2024, com uma margem bruta de 30,5% no período. Por sua vez, o lucro bruto ajustado pelo SFH, alocado no custo, registrou 138,6 milhões de reais, enquanto a margem bruta ajustada foi de 33,1%. Já o lucro líquido, no trimestre, totalizou 73,3 milhões de reais, representando um crescimento de 60,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, com margem líquida de 17,5%. No consolidado de 2024, o lucro bruto foi de 374,8 milhões de reais, com uma margem bruta de 27,8%. O lucro bruto ajustado pelo SFH,
alocado no custo somou 429,4 milhões de reais, enquanto a margem bruta ajustada ficou em 31,9%. Por fim, o lucro líquido de 2024 foi de 174,8 milhões de reais, um aumento de 34,3% comparado ao ano anterior, com uma margem líquida de 13%. Gostaria de destacar que, no último semestre do ano, conseguimos retomar os patamares históricos de margem bruta. Saímos de uma margem bruta de 22,3% no quarto trimestre de 2023 para 30,5% neste trimestre. São 8,3 pontos percentuais de recuperação de margem. Passando para o slide 10, podemos observar que no trimestre o EBITDA ajustado pelo SFH alocado no custo registrou 93,6 milhões de reais, enquanto a margem EBITDA ajustada foi de 22,3%. Para o ano, o EBITDA ajustado pelo SFH alocado no custo registrou 279,7 milhões de reais, enquanto a margem EBITDA ajustada foi de 20,8%. No slide 11, analisamos agora o endividamento da companhia. Como podemos observar, o total do endividamento da Trisul registrou uma queda significativa entre dezembro de 23 e dezembro de 24. No final de 23, o endividamento bruto era um pouco mais de R$ 1 bilhão, enquanto o endividamento líquido totalizava 678,8 milhões de reais. Ao final de 24, esses valores foram reduzidos para 821,7 milhões de reais de endividamento bruto e 371,9 milhões de reais de endividamento líquido. A relação dívida líquida sobre patrimônio líquido caiu de 48,8% para 25%, representando uma expressiva redução de 23,8 pontos percentuais. Esse forte movimento de desalavancagem representa o compromisso da companhia com uma gestão financeira sólida, especialmente em um cenário de incertezas macroeconômicas e juros elevados. Para 2025, temos 6 empreendimentos a serem entregues, totalizando 1,5 bilhão de reais em VGV, o que nos leva a acreditar que essa trajetória de queda no endividamento deve continuar. No mesmo slide, destacamos também a evolução do caixa da companhia ao longo do ano e seu grau de endividamento. Por fim, vale ressaltar que contamos com 225,8 milhões de reais de recebíveis performados, reforçando ainda mais nossa posição financeira. Para concluir nossa apresentação, gostaria de expressar nossa profunda gratidão a todos os colaboradores pelo empenho e dedicação, fundamentais para alcançarmos um ano repleto de excelentes resultados. A Trisul está cada vez mais preparada para aproveitar o crescimento do mercado imobiliário em São Paulo, tanto no segmento médio-alto quanto no programa Minha Casa Minha Vida, reforçando nosso compromisso em entregar empreendimentos de qualidade para nossos clientes. E agora, vamos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Sr. Fernando. Agora, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Para fazer uma pergunta, solicitamos que levantem a mão através do ícone Levantar a Mão. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Ao aceitá-la, o seu microfone estará habilitado e você poderá fazer uma pergunta. Herman Lee, seu microfone vai ser liberado. Passo a palavra para você agora. Boa
Boa tarde, Fernando e equipe. Obrigado pelo espaço, tá? Só uma pergunta aqui do nosso lado. Eu queria saber como vocês estão vendo o ambiente de vendas na ponta, né? Se vocês puderem dar algum update aí, como tem sido as vendas nesses primeiros 2 meses do ano, e se puderem também quebrar um pouco mais de quais projetos ou o segmento que está indo melhor, só para eu entender um pouco mais de como está o ambiente. Obrigado. Boa tarde, Herman. Tudo bem? As vendas estão indo bem. Eu diria que janeiro foi um mês um pouco mais fraco, mas tradicionalmente janeiro é um mês mais difícil por conta de férias e por conta de férias, basicamente. Fevereiro foi bem, e março está começando agora, né? O carnaval acabou de acabar. Mas nós devemos ter 2 lançamentos nesse trimestre, um no segmento Minha Casa Minha Vida, que é a segunda fase do Eleve Parque Sacomã, e também já tivemos um lançamento em fevereiro de um empreendimento da nossa linha de collection, né? A nossa linha que a gente chama de collection, que são apartamentos mais compactos, estúdios e apartamentos de um dormitório. Então, eu te diria, Herman, que as vendas estão indo bem e em todos os segmentos. O segmento Minha Casa Minha Vida sempre acaba tendo uma velocidade de venda maior, né? Mas eu diria que as vendas estão indo bem em todos os segmentos. Perfeito, Fernando. Obrigado e bom final de semana para vocês. Abraço. Obrigado. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Elvis, do BTG. Por favor, Elvis, pode falar. Boa tarde, pessoal. 2 perguntas aqui do meu lado. A primeira é sobre entregas e geração de caixa, tá, para o ano. Porque até olhando ali o release, vocês comentam que esperam um volume de entregas um pouco maior, né, do que aconteceu em 2024. E 2024 foi um ano marcado aí por desalavancagem bem relevante, né? Então eu queria primeiro entender o quão bem vendidos esses projetos estão, né? Como esperam que essas entregas, né, ajudem no cash flow ao longo do ano e como que vocês estão pensando também, né, o uso desse caixa, né? Se de repente é mais para desalavancar um pouco mais a companhia, se de repente já daria para pensar um dividendo yield um pouquinho, um payout, né, um pouco mais alto. E aí a segunda pergunta é um pouco de mix de produtos ao longo do ano, né? Como que vocês estão vendo a exposição aí ao Minha Casa Minha Vida. Imagino que vocês queiram crescer um pouco nesse segmento, mas também entender a parte desse crescimento, que vocês enxergam aí de desafios, né? Se equipe de vendas, de engenharia, internas, gestão azeitadas aí para suportar um crescimento mais forte no segmento, ou de repente o que falta ainda para preparar o time para isso. Obrigado. Boa tarde, Elvis. Tudo bem? Então, em relação às entregas do ano de 2025, serão 6 entregas, e elas têm uma concentração um pouco mais para o final do ano. Eu terei 3 empreendimentos da nossa linha Collection, que serão os primeiros a serem entregues em maio, junho e julho, e mais para o final do ano, em outubro, novembro e dezembro, empreendimentos padrão médio alto, com valores de VGV mais altos. Tá? Nós acreditamos que nós teremos, de novo, uma desalavancagem. Tá? Porém, temos também, neste ano de 2025, o compromisso de compra de terrenos para fazer frente aos nossos lançamentos de 2027. Tá? As nossas projeções, nós acreditamos que a gente deve ter uma redução do grau de endividamento no final do ano de 25. Tá? Agora, em relação ao segmento Minha Casa Minha Vida. De fato, nós vamos expandir um pouco os lançamentos de Minha Casa Minha Vida para esse ano. Mas também teremos
provavelmente lançamentos do padrão alto, mais focados no padrão mais elevado, padrão alto, alto mesmo, não médio alto, padrão mais alto. Tá? Nós provavelmente divulgaremos um guidance de lançamentos e de vendas ainda em abril, provavelmente entre abril e maio. Tá? Então é isso. Tá ótimo, Fernando. Obrigado. Boa tarde. Lembrando que para fazer uma pergunta, solicitamos que levantem a mão através do ícone levantar a mão. Passo a palavra agora para o Juan Argenton, da XP. Juan, pode falar. Oi, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço. Uma pergunta só do meu lado. Eu queria entender um pouco mais do que vocês têm de expectativa de trajetória de margem bruta, né? Acho que se a gente olhar os últimos resultados, e acho que a gente conversava um pouco nos calls em relação a isso, acho que as safras passadas, elas começaram a fazer um pouco menos de efeito no P&L, né? Então, isso, no geral, tem ajudado nesse crescimento de margem. E o que eu queria mais entender é um pouco da perspectiva de vocês olhando para 25. Vocês acham que essa trajetória de margem ela deve continuar crescendo? Qual patamar mais ou menos vocês estão esperando de ter de margem bruta estabilizada? Um pouco de panorama nesse cenário, acho que seria legal. Obrigado. Boa tarde, Juan. De fato, em 2024, nós tivemos uma trajetória de recuperação de margem. Isso foi decorrente da entrega de empreendimentos, nós aqui chamávamos de um pouco mais problemáticos, porque pegaram a fase das altas de custos durante aquele período da pandemia, etc. Então, isso tudo foi entregue, vendido e liquidado, e no segundo semestre, ou seja, no terceiro trimestre, no quarto trimestre, nós apresentamos margem bruta ao redor de 30%, 31%. Apesar da gente não fazer projeção e divulgação de guidance de margens, Juan, mas eu acho que é um patamar aceitável aqui para a companhia, para atuar nesse segmento, para atuar nesse patamar. Então, acho. Obrigado, Fernando. Não havendo mais perguntas, encerramos a teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2024. Passa agora a palavra ao senhor Fernando Salomão para suas considerações finais. Agradeço a presença de todos e espero reencontrá-los no próximo trimestre. Muito obrigado.